Tenho um questionamento para você. Você se considera um discípulo ou apenas um membro da igreja? Não sabe me responder? Tá bom, então fique aí até o final do vídeo que com certeza você terá essa resposta. Vamos lá? Pai do Senhor, irmãos, hoje estamos iniciando mais uma aula. Não sei o horário que você está assistindo, se é manhã, tarde, à noite, mas o importante é que você está aqui, né? Iremos dar início à lição de número 12 da revista da Escola Dominical, que está falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Aprendemos muita coisa, né? Os irmãos que esteve presente conosco aprendeu o que é o verdadeiro pentecostalismo, né? Como que ele surgiu através da Assembleia de Deus, nos apresentou quem é o Espírito Santo, quais são as suas obras, quais são os seus frutos, quais são os seus dons, né? Que são muitos, viu? Então, com certeza, todos nós temos um. Só precisamos praticá-lo, né? E colocar em prática em prol da obra do Senhor. Amém? Então, hoje é a lição de número 12, a urgência do discipulado. Se você ouvir algum som por aí, né? É que os meus vizinhos, eles são um pouquinho bagunceiros, mas não liga não, tá bom? Foca aqui na lição que com certeza o Senhor irá falar aos nossos corações, amém? O texto áureo se encontra em Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática é: chamamos de discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, todo mundo pega a sua Bíblia aí, Mateus 28, 16 e 20. Depois nós iremos lá para Atos 2, 42 e 47. Mateus 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Iremos agora para Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Então esse aqui será o nosso texto base, né, da aula de hoje. Mateus 28 e Atos 2. Mateus 28 fala sobre os discípulos e Atos 2 fala sobre os apóstolos, né? Os dois têm algo em comum que é ensinar, né? Os discípulos, como todos sabem, Jesus teve 12 discípulos que os acompanharam e faziam, presenciavam relatos, né, que Jesus fazia naquela época, e eles saíam e Jesus aqui está mandando eles sair entre as nações e pregar o evangelho, pregar os seus sinais, né? Sinais é o que? Os milagres, né? Então, hoje em dia não é diferente, nós devemos fazer igual os discípulos. Lembra da minha pergunta lá no início? Vocês se consideram um discípulo ou apenas um membro? Vamos lá? O hino sugerido hoje foi o 75, todos conhecem, né? É aquele Tentados não cedas. Então depois você canta aí, tá bom? Senão, se eu cantar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Introdução. O discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Por isso que devemos tomar muito cuidado com o discipulado na igreja. Tá, mas Tamires, o que é discipulado? O termo discipulado
vem de discípulo. O que é discípulo? É aquele que é aprendiz, né? Aquele que é aluno, aquele que é seguidor. Esse termo discípulo, ele é usado não só dentro da igreja, mas lá fora também, no meio secular. Então, discípulo é aquele que aprende, né? Aquele que é um aluno, aquele que é um seguidor. Nós somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Estamos na igreja para aprender sobre Cristo, amém? O discipulado em si, o termo discipulado, aparece com muitas frequências nos evangelhos de Mateus e João. Depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Disso segue, o discipulado segue que é um ensino bíblico básico, né? Para o novo convertido desenvolver na sua fé, né? Espiritualmente falando. Mas o discipulado, ele não só contribui na vida espiritual do novo convertido, ele contribui também no cotidiano, né? Na área emocional, na área social. Então é algo que não ajuda só na vida espiritual, mas como ele lida nas situações da vida, né? Na vida do cotidiano. Então é algo muito importante que toda a igreja deve ter. Por isso que a urgência que a revista aqui está falando, é que todo indivíduo, quando entra dentro de uma igreja, ou quando aceita Cristo como seu único, suficiente Salvador, ele precisa ter um discipulado, porque é um ensino básico para desenvolver a sua fé, né? Porque se a gente não aprende, se a gente não é ensinado, a gente não aprende, como que a gente vai desenvolver algo, né? Você não estuda para ter uma profissão? Então, a mesma coisa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Para você se tornar íntimo de Cristo, você tem que aprender sobre ele, amém? Nas igrejas, o que eu falei agora foi o tópico 1, tá bom? Que fala sobre o discipulado e o discípulo. O tópico 2, não, ainda no tópico 1. A nossa igreja, ela é pedagógica, né? Toda igreja deve ser pedagógica. Graças a Deus, nós temos nossos cultos de ensino e a escola bíblica dominical, que é um meio que discipula também. Mas isso não quer dizer que tem que ter um ministério, que não precisa ter um ministério separado do discipulado. É necessário. Sempre quando tem alguém, ou quando alguém se converte, é necessário a pessoa passar pelo discipulado. Nossa igreja tem a escola bíblica dominical e o culto de ensino. Aí eu tava aqui fazendo umas continhas, né? Porque eu sou da área de exatas. Temos mais ou menos, aproximadamente 50 domingos ao ano, né? Porque nossa escola dominical é aos domingos. E 50 quarta-feira, que é o culto de ensino, ao ano. Totalizando assim 100 dias. Nesses 100 dias, tiramos 2 horas, mais ou menos, para poder estudar a palavra de Deus, né? Tá. Aí eu te pergunto e eu me perguntei, quantas horas ao ano eu me dediquei aos estudos da palavra de Deus, né? Quantas horas eu me dediquei para aprender um pouco sobre Cristo, né? Para eu aprender a ser discípulos. Te confesso que não foram muitas, né? Porque nós, seres humanos, às vezes colocamos as nossas necessidades na frente do que é primordial, que é aprender a palavra de Deus, né? Então, eu deixo aqui um questionamento, né? Uma reflexão. Eu tenho 100 horas, 200 horas ao ano para poder aprender a palavra de Deus. Por que eu não aproveito, né? Quando a gente vai aprender alguma profissão ou fazer um curso, são muitas horas, né? Que eles estipulam. Principalmente o MEC, né? São muitas horas de aulas que nós devemos assistir para poder entrar em uma profissão. E por que não dedicar essa mesma atenção à palavra do Senhor, né? É aí que a gente nos pega, que a gente prioriza, às vezes, as coisas do mundo do que a palavra de Deus, né? Então, deixo essa reflexão aqui para vocês. Então, o discipulado é aprender, é um estudo bíblico básico de como, para o novo convertido, né? De como eu me aproximar mais de Cristo, como eu aprender um pouco mais sobre Cristo, né? Para me tornar amigo de Cristo. Então é isso, tá bom? E eu, praticando, né, o discipulado, a igreja forma, né, na verdade, uma grande comissão, né? Uma grande comissão, que é o nosso tópico 2. Mas, Tamires, o que é comissão? Comissão é aquilo que alguém foi encarregado a fazer. Eu praticando o
discipulado, a igreja forma pessoas designada por Deus, por Jesus, para fazer algo. E o que é esse algo? É pregar as boas novas, né? Ide por todo mundo e pregar para todas as criaturas. Então, a igreja praticando o discipulado, ela forma uma grande comissão, olha que lindo, uma grande comissão e para praticar o que todos nós devemos praticar, que é pregar a palavra do Senhor. Amém? Então, a igreja praticando, fazendo um discipulado certo, né, através das escrituras, através do ensino bíblico da palavra de Deus, ela forma uma grande comissão, que essa comissão sai por aí pregando a palavra de Deus com sabedoria e com base bíblica. Amém? Eu já falei sobre a educação cristã, né, que é o nosso subtópico 3 aqui do que é o discipulado, e aí nós terminamos esse tópico. Só para resumir, o discípulo é aquele que aprende, né, que é aluno, que é seguidor, é um termo usado tanto na igreja quanto fora, e discipulado é um estudo, um ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver a sua fé, né? Mas isso contribui também para a vida emocional, social, o cotidiano daquele indivíduo. E fazendo isso, né, a vontade de Deus, o discipulado, a igreja forma uma grande comissão que é designada a fazer aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer e mandou os discípulos também fazer, né? Que é pregar o evangelho dele a todas as criaturas. Vamos lá para o tópico 2, o tripé do discipulado. Tudo na vida precisa de uma base, né? E aí, aqui no tópico 2, fala sobre o tripé do discipulado. Tá, mas o que é tripé? Tripé é aquele negócio que eu tenho aqui no meu quarto, que segura as bolsas, né? Que é aquele negócio que tem 3 pés. E eu coloco minhas bolsas, né? As bolsas da minha mãe, da minha irmã, tudo ali. Mas o que é o tripé do discipulado? O tripé, eu fui pesquisar o que é tripé, né? Para poder explicar para você. Eu pesquisei que é aquilo que serve como base. E o que serve como base para o discipulado, existe 3 coisas. Quais são? A palavra, a comunhão e o serviço. Então, o tripé do discipulado é a palavra, a comunhão, o serviço. Amém? Anotou aí? A palavra, a comunhão e o serviço. Tá. Palavra. Por que a palavra? Palavra é o ensino, tem que se basear nas escrituras, ensinada pelos apóstolos, né? Nos evangelhos e na Bíblia. Um dos tripés do discipulado é a palavra, que está lá nos evangelhos, que está lá nos ensinos dos apóstolos, né? E na Bíblia. Não adianta querer dar um discipulado com base em um livro, por exemplo. Não que os livros não sirva como uma base, né? Mas a base principal é a Bíblia, né? Não adianta você querer fazer um discipulado baseado num livro, né? Um livro de autoajuda, por exemplo. Não, isso não contribui. O que é essencial, um dos tripés do discipulado é a Bíblia, é a palavra de Deus, é os ensinamentos dos apóstolos e os dos evangelistas, né? Dos discípulos, dos evangelhos. Amém? O segundo tripé é a comunhão. A palavra comunhão aqui, ela vem da palavra grega koinonia, que significa compartilhar ou participar de algum evento em comum. Através da comunhão vem um relacionamento, e através do relacionamento vem um relacionamento interpessoal, né? Onde podemos aprender um com os outros, compartilhando algo. Então, não adianta a igreja querer, né, fazer um discipulado sem ter a base bíblica, né, sem ter a base da palavra e sem ter a comunhão. Comunhão, como a revista aqui mesmo explicou, ela vem da palavra koinonia, que significa compartilhar ou participar de algo ou evento comum. Isso não quer dizer que todos devem pensar da mesma forma. Por isso que o discipulado está ali para ensinar e para poder ouvir uns aos outros, né? Através da Bíblia, né?
Então, a comunhão aqui é algo que é para ser compartilhado. Comunhão entre os irmãos, né? Comunhão entre a igreja. Então, o discipulado ele não depende só da igreja, depende de nós também, né? Nós podemos fazer um discipulado, pegar uma pessoa, por exemplo, que acabou de aceitar Jesus, ou que você vê que ela tem sede, né, de aprender, e você pode praticar o discipulado, né? Mas com base bíblica, né? Com base através da palavra de Deus, e aí você começa a se desenvolver através da comunhão. Comunhão é compartilhar, é participar de algo em comum, mas que isso não significa que que as pessoas têm que ter o mesmo pensamento, amém? Você vai estar lá para ensinar, por isso que está falando aqui que é uma comunhão. E o nosso terceiro tópico, né, subtópico, é o serviço. Aqui nós aprendemos que precisamos ser útil para os outros, para as outras pessoas. O que a gente aprende temos que passar para outras pessoas, temos que entregar. Todos nós já fizemos parte de um discipulado, né? Nós, quando aceitamos a Cristo, eu mesmo nasci na igreja, mas o meu discipulado foi escola dominical, infantil, foi lá que eu aprendi muita coisa, né? Então, todos nós participamos de um discipulado no nosso início de evangelho. E o serviço que aqui está dizendo é que eu não posso aprender as coisas, né, sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia e ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar isso, né? Eu tenho que passar para as outras pessoas, porque o evangelho é isso. O que é bom para mim, eu tenho que passar para o próximo, amém? Então esse é o tripé do discipulado. É a palavra, a comunhão e o serviço. Servir uns aos outros, né? O que você aprende na igreja, você tem que passar para aqueles que estão ao seu redor, amém? Então, a síntese do segundo tópico é: o tripé do discipulado bíblico é composto da palavra, comunhão e serviço. Vamos lá para o último tópico, já passou 17 minutos. O discipulado, terceiro, né? O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Lembra? Você faz parte dessa grande comissão. Eu, você, todos nós. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então, não é uma opção da igreja fazer um discipulado, né? Não é uma opção minha não ser um discípulo. É uma ordem de Jesus, né? Você tem que aprender a palavra de Deus para você poder passar para as outras pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide pela sua rua e pregai o evangelho. Vai para sua faculdade e pregai o evangelho. Através do seu comportamento, através do que você fala, tudo isso é pregar o evangelho. Amém? O discipulado e o crescimento sadio da igreja vem através do crescimento espiritual e o crescimento numérico. O principal aqui é o crescimento espiritual, não que o numérico não seja essencial, mas através do espiritual vem o numérico, porque você, pregando a palavra de Deus, fazendo o discipulado correto, você vê o crescimento espiritual dos irmãos, né, da igreja, do próximo, e com isso vem o crescimento numérico, né, cria uma igreja sadia, né, no Espírito Santo. Através do Espírito Santo, ele nos torna sadio a fazer as coisas que é para ser feita, né? A fazer as coisas que agrada a Deus, né? Então, através do crescimento espiritual, através do ensino, né? Através da sua intimidade com o Espírito Santo, através da palavra, a igreja se torna uma igreja com crescimento numérico. Isso não quer dizer que as igrejas pequenas não tenham um crescimento numérico, não é uma igreja espiritual, né? Não tem um crescimento espiritual. Não, isso não quer dizer. Às vezes, é melhor você ter qualidade do que quantidade, né? Você ter aquele pequeno grupo com qualidade, fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, estudando a Bíblia, né? Louvando ao seu santo nome através dos louvores, através da adoração, com qualidade, com a vida no altar, do que você ter uma igreja imensa, cheia de membros, cheia de pessoas que só são membros, que só frequentam, mas não praticam o discipulado. Então, a importância de você estar na igreja
é você buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? É você buscar ser íntimo de Cristo. A partir do momento que você se joga, se afunda, se emerge na palavra, você se torna íntimo do Espírito Santo. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque principalmente nesse momento que estamos vivendo, se nós não estivéssemos base bíblica, se nós não tivéssemos um conhecimento bíblico, o mínimo que fosse, nós não aguentaríamos, como muitas pessoas não estão aguentando, né? Então, é culpa dessas pessoas? Não. Nós temos o dever de falar sobre Deus, sobre Cristo para essas pessoas, principalmente agora, nesse momento difícil, né? Porque é o que nos sustenta, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Então, para você se tornar um discípulo e não só um membro da igreja, né, que vai só na igreja e pronto, você precisa se aprofundar nos ensinos, se aprofundar na palavra e se tornar mais amigo, mais íntimo do Espírito Santo. Eu creio que você já é assim, né? Então eu quero agradecer a todos por ter ficado até aqui, né? Até esses últimos minutos. E eu vou ler só a conclusão para nós acabarmos. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Então, a base de tudo, a resposta de tudo é a Bíblia. Quer se tornar um discípulo? Né? Quer se tornar um seguidor de Cristo? Vai ler a Bíblia, né? Vai ler a Bíblia, se aprofunda mais, se emerge, né, nesse campo onde você terá as respostas de todas as suas perguntas. E aí, conseguiu formular a resposta? Você é um discípulo ou só um membro? Fica com Deus, irmãos. Deus abençoe e até a próxima, tá bom? Beijo!